Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. Hoje, falar um pouquinho sobre espelhos. Você acha misterioso, acha curioso, ou de alguma maneira você fica pensando às vezes naquele lance do espelho, do reflexo, algo do tipo? Você já sentiu alguma atração por um espelho? Por incrível que pareça, muitas pessoas têm esse sentimento. Eu confesso que eu não tenho tanto esse sentimento. Só que depois de escutar algumas histórias, inclusive algumas histórias que eu vou contar hoje, sobre coisas esquisitas que acontecem com espelhos, aí eu comecei a pensar mais, sobre o que um espelho pode significar, entendeu? E hoje eu vou falar uns dois relatinhos aí de coisas bem esquisitas que aconteceram. Uma pessoa que ganhou um espelho com uma pessoa que frequentava um lugar onde tinha um espelho estranho. E todo mundo que frequentava esse lugar também achava aquele espelho estranho. E se você ainda não é inscrito e não quer, depois que terminar de assistir esse vídeo, ir lá olhar no espelho e tomar um puta de um susto, porque vai ter alguma coisa muito esquisita atrás de você, se inscreva, curta, comenta, deixa aí nos comentários temáticas, lendas, histórias que você quer escutar, relatos que você quer que eu conte, ou coisas que você quer que eu comente sobre. Estamos melhorando aí as playlists do Sem Tempo, estamos melhorando o Sem Tempo, então vai ser um prazer ouvir as suas histórias, contar as suas histórias e ouvir aí suas sugestões, suas indicações para colaborar aí com a melhoria do Sem Tempo, beleza? E também fala o que você tá achando de tudo aí, de como tá ficando o canal, de como as coisas estão indo. Compartilha, ajuda o amigo aqui a fazer o canal crescer e é nóis. Durante as minhas viagens aí pelo Brasilzão, para quem não sabe, aí trabalhei alguns aninhos aí na aviação e viajava muito por causa de projetos, por causa de operações, por causa de tudo mais. Trabalhei em todo o Brasil, visitando todas as capitais, blá 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 blá. Nessa, conheci muitas pessoas, anotei muitas histórias e conheci uma pessoa em especial que eu não vou me aprofundar tanto na cultura da pessoa, porque eu não tenho propriedade, não estudei o suficiente para falar, mas ele era cigano. E existem diversos tipos de cigano, entendeu? Assim, diversas maneiras de como essas pessoas lidam com a sua própria cultura, com o seu dia a dia e tudo mais. E se você for também cigano e puder explicar um pouco sobre como é essa diferenciação, fique à vontade para ir lá nos comentários. Como eu falei, eu não tenho essa propriedade para falar. E ele me contou, quando eu perguntei para ele qual que era o relato, a história mais sinistra que ele tinha ali, e ele me falou que o mais assim estranho que ele tinha visto até hoje, então, um espelho. Que na verdade não era apenas um espelho, porque era um espelho maior, que foi quebrado, e ele não sabe de quem a família dele ganhou, adquiriu esse espelho, mas era um espelho que já estava na família há um bom tempo. E esse espelho ele era muito conhecido dentro da família dele e entre os amigos, porque quando as pessoas não estavam muito legal, as pessoas não estavam muito bem, elas iam olhar naquele espelho para ver se aquele espelho mostrava elas normal, sabe? E o lance é que, se elas estavam bem, elas iam mostrar ali o rosto dela normal, como a gente normalmente vai no espelho, olha lá e vê que tá tudo bem, que é a gente mesmo, tudo tranquilo. Se não tivesse tudo bem, aí esse espelho mostrava, pra quem estivesse olhando ali, mostrava tipo a pessoa um pouco meio distorcida, segundo ele mostrava a pessoa meio, às vezes muito pálida, às vezes meio cor meio diferente, assim, uma tonalidade de pele meio diferente. Em alguns casos mostrava uma sombra, o espelho ficava mais escuro, como se tivesse, segundo ele, segundo a família dele, alguém acompanhando essa pessoa. Então olhava pro espelho e se essa pessoa tivesse com alguma coisa espiritual que seja ali com ela, não sei, para algumas outras crenças pode se chamar de um espírito obsessor, do encosto, sei lá, enfim, não sei o que pode ser aquilo. Um fantasma, acompanhando elas, aparecia uma sombra estranha. E eles usavam esse espelho ali como um guia, sabe? Uma coisa meio Disney, assim. Olhava pro espelho e falava, pô, tá tudo bem, não preciso nada diferente, né? Ou tô doente, vou no médico. Olhava pro espelho ali, e era um espelho que tinha sido quebrado em 2, 3 partes para as pessoas ali e tudo mais. E era meio que assim, até que um dia, uma prima dele foi olhar para esse espelho. E quando essa prima dele olhou pro espelho, foi a pior coisa que já tinha acontecido para qualquer pessoa que tinha olhado para aquele espelho, sabe? A pior, sabe? A pior declaração, o pior relato. Porque a prima dele olhou pro espelho e viu uma imagem de um ser demoníaco atrás dela. Coisa ruim, segundo ele, a pessoa, como você olha para um desses filmes de demônio, de zumbi, esquisito pra caramba, tava
do lado esquerdo dela, alguma coisa assim, ele explicou certinho, não vou lembrar dos detalhes. E desde então, aí a prima dele foi procurar ajuda, foi falar com as pessoas lá, dentro da cultura das crenças deles, praticou lá o que era pra fazer uma limpeza espiritual e tudo mais. E desde então ninguém mais teve coragem pra olhar nos espelhos. Esses espelhos foram guardados, bonitinhos e tudo mais, e segundo ele lá, algumas pessoas da família e tudo mais ainda tinham esse espelho. E eu cheguei a, vamos dizer assim, estar próximo desse espelho. Cheguei assim, sabe, tipo, não pegar nesse espelho, mas eu não falei, pô, não vai ser hoje que eu vou querer ter essa experiência pra mim e tudo mais. E também, enfim, tem hora que você acredita, tem hora que você não acredita tanto, claro, com muito respeito à pessoa. Mas é isso, esse é o primeiro relato de espelho, da família dele, que há muitas gerações tinha esse espelho que mostrava como você estava e o que estava com você. Agora, vou pro segundo relato, que é também de pessoas que trabalharam comigo e trabalharam nos mesmos lugares que eu e tudo mais. Trabalhei em vários aeroportos, trabalhei em vários lugares assim, e o que tinha de normal em alguns desses lugares é que eles eram prédios aproveitados. Então, tipo, trabalhei num terminal de carga que ele tinha mais de 50 anos de história. Antes de ser um terminal de carga, ele tinha sido um galpão para guardar coisas que vinham do porto, para guardar outras coisas. Depois foi para a prefeitura, que guardava equipamento, maquinário. Depois passou de novo para iniciativa privada e depois voltou para o estado, que meio que acoplou aquele espaço para guardar carga do aeroporto daí no caso. E também, esse lugar também tem várias e várias histórias, eu vou poder contar em outros vídeos aqui, então se inscreva para não perder e ativa o sininho para ficar sabendo quando esses vídeos surgirem, né, forem pro ar. Mas enfim, de um desses lugares que eu trabalhei, tinha algumas coisinhas diferentes que aconteciam lá. O que eu posso falar que eu presenciei? Eu presenciei o cartão de ponto batendo sozinho. Sim, vou falar com todo respeito, mas as pessoas falavam que eram ex-funcionários da Varig que tinham trabalhado naquele prédio e que não tinham recebido da Varig, e aí eles batiam o ponto lá. Era uma brincadeira do pessoal que trabalhava ali. Mas realmente o ponto batia, o ponto antigo, que não era mais o ponto usado, ele fazia barulho como alguém tivesse batido. E se você colocasse papel lá, saía, como se alguém realmente tivesse batido. E ninguém via ninguém bater naquele ponto. Isso eu posso falar que eu escutei e eu vi o ponto sendo batido. Eu não vi ninguém, nada batendo ponto, mas o ponto era batido. O que mais que aconteciam lá? As portas, algumas salas eram trancadas, que ficava um monte de bugiganga da Receita Federal, da administradora do aeroporto, que na época eu não lembro se ainda era a Infraero ou já era concessão, enfim. Mas tinha umas salas lá que eram bem esquisitas, que tipo, eram pata trancada, às vezes apareciam abertas, às vezes as coisas caíam lá dentro, às vezes a luz estava acesa e não era pra nada acontecer nessas salas. Isso eu também posso falar que em um determinado momento eu fiquei sabendo, eu tava por perto, eu vi acontecer. Até que o pessoal falou, ó, a única coisa é a seguinte, tem um banheiro, que é o banheiro que fica no piso inferior, que não era bem um subsolo, que tinha a parte principal ali do galpão de carga, onde a gente trabalhava, onde várias empresas trabalhavam, porque todo mundo meio que... Era um espaço do aeroporto onde as cargas ficavam antes de você preparar elas para elas irem pro avião. E às vezes também o oposto, né? A carga chegava do avião, ela ficava ali esperando para ser expedida e sair. E várias empresas usavam aquele espaço, então esse era o espaço principal. Aí depois tinha uma lateral do prédio, onde tinha os escritórios, as salas, e ficava a Receita Federal, mais um monte de coisa. E tinha um piso inferior, onde também ficavam alguns escritórios, ficavam algumas coisas ali de equipamentos, fita, coisa arada que você usava na operação. E ficava um banheiro lá. Só que o negócio era o seguinte, aquele banheiro ninguém tinha moral de usar ele de madrugada. Porque todo mundo falava que quando você usar ele de madrugada, você via coisas no espelho. Eu, nesse lugar, eu nunca trabalhei de madrugada. Eu trabalhei muitos anos de madrugada em outros aeroportos. Mas nesse lugar eu nunca tive a oportunidade. Mas eu cheguei a escutar histórias de pessoas que trancavam para evitar que outras pessoas tomassem susto. Que eles falavam, uma vez veio um cara, um fiscal de fora... E ele tava aí olhando as cargas e ele foi lá e o homem saiu correndo daqui porque viu a sombra de outro homem no espelho. Porque uma vez um fulano também foi lá, olhou no espelho e viu uma pessoa sorrindo pra ele no canto da sala, também fugiu. E uma vez uma pessoa foi lá limpar a mão e aí quando ele olhava pro espelho ele via outra pessoa também ali limpando o banheiro. Quando ele olhava pro lado do espelho não tinha ninguém. Então a imagem do espelho era uma coisa, a imagem da vida real era outra. Então essa era a história do espelho que eu tinha pra contar pra vocês. Eu durante o dia nunca vi nada nesse espelho, mas
Se você tem alguma história de espelho, também deixe aí nos comentários. Não se esqueça de ativar o sininho, de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que possam gostar desses relatos também. E é isso, é nóis!